Prepare-se para mergulhar em um dos mistérios mais aterrorizantes e intrigantes que a Bíblia nos apresenta. O Leviatã, uma criatura colossal e assustadora, ainda hoje permanece um enigma que desperta tanto medo quanto fascínio. Por séculos, o Leviatã tem sido alvo de intensos debates e de um interesse quase obsessivo por diversas religiões e também pela ciência. Imagine uma fera tão monstruosa que, se algum dia se libertasse, não haveria absolutamente nada que pudéssemos fazer para detê-la. É exatamente isso que as Escrituras nos sugerem. O que mais a Bíblia nos revela sobre esse ser ancestral? Que segredos sombrios se escondem nas profundezas de suas páginas sagradas? À medida que exploramos esses textos, uma pergunta se torna inevitável. Se nós, meros mortais, somos completamente impotentes diante dessa criatura, quem terá o poder de derrotar o Leviatã? Poderia ser que apenas a intervenção divina no dia do juízo final seja capaz de pôr um fim a essa ameaça aterrorizante? Neste vídeo, vamos nos aprofundar nas Escrituras e desvendar os mistérios que cercam o Leviatã. Prepare-se, porque ao final deste vídeo apresentarei gravações reais que podem mudar completamente sua visão sobre o Leviatã. Imagine ouvir sons que parecem emanar das profundezas do abismo, capturados em gravações misteriosas e perturbadoras. Esses sons, que muitos acreditam ser a prova da existência de criaturas colossais, escondidas nos lugares mais remotos e inexplorados do nosso planeta, serão revelados a você. O Leviatã é um ente mitológico mencionado na Bíblia, especificamente no Antigo Testamento. Ele é descrito como um enorme monstro marinho, simbolizando o caos e a destruição do mundo inteiro. Para aprofundar nesse tema, precisamos voltar ao princípio de tudo, ao livro de Gênesis, onde se sugere que Deus criou esse ser no 5º dia da criação, conforme escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 21. E criou Deus os grandes animais marinhos e todo ser vivente que se move, que as águas produziram segundo sua espécie, e toda ave alada segundo sua espécie, e viu Deus que era bom. Esse verso contém um convite real para aprofundar nesse texto, pois está escrito que está oculto na água e adormecido, como diz o livro de Jó, capítulo 3, versículos 7 e 8. Que aqueles que estão prontos para despertar o Leviatã o despertem. Imagina por um momento se ele se movesse e se aparecesse. Está escrito que poderia colocar o mundo em perigo ou, pior, destruí-lo. O Leviatã está relacionado ao futuro, ao fim dos dias, mas também ao princípio. Está escrito que este Leviatã está na água, oculto nela. Isso é importante porque a água tem uma representação simbólica significativa, como diz no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 2. A terra estava em caos e desordem, e toda a terra estava coberta de água, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O fato de estar oculto na água também nos fala de algo escondido desde o princípio. Você sabia que a Bíblia nos diz que no início existiam 2 Leviatãs, mas um foi aniquilado? Como isso é possível? O Salmo 74, versículos 13 e 14, diz que quando Deus partiu o mar com sua força, destruiu animais marinhos, e entre eles o Leviatã, esmagando suas cabeças e dando-o como alimento às feras do deserto. Note como se menciona cabeças do Leviatã, indicando que era um tipo de animal com várias cabeças. O Leviatã é, sem dúvida, uma das figuras mais fascinantes e misteriosas da mitologia. Sua origem se perde na antiguidade, e seu significado se transforma conforme o contexto e a perspectiva. O Leviatã nos convida a refletir sobre o papel de Deus, do homem e da natureza no mundo, e sobre os limites entre o bem e o mal, a ordem e o caos, a realidade e a fantasia. Também nos é dito que outro Leviatã será vencido por Deus no dia do juízo final. No livro de Jó, o Leviatã é especificamente descrito como um monstro, que nem sequer desejaríamos contemplar. Ele é claramente nomeado como uma criatura imensa que só poderíamos fantasiar. No capítulo 41, versículos 1 e 2, lemos:
Poderás pescar o Leviatã com um anzol ou amarrar sua língua com uma corda? Poderás meter um junco em suas narinas ou furar sua mandíbula com um gancho? Poderias brincar com ele como se fosse um pássaro ou fazer comércio com ele entre os mercadores? Encherá sua pele de arpões ou sua cabeça de lanças? Ponha sua mão sobre ele e te lembrarás da luta e nunca mais o farás. Quem o irrita se enfurece, ninguém é capaz de enfrentá-lo. Quem que o enfrente sairá ileso? Ninguém no mundo. Essas alusões parecem aterrorizantes, mas a que realmente se referem? A Bíblia descreve literalmente uma criatura colossal, um dragão que não pode ser capturado por ninguém. No livro de Jó, capítulo 41, versículos 18 e 21, disse que seus espirros lançam fogo, e de sua boca saem tochas de fogo. De suas narinas sai fumaça como de uma caldeira fervente, e de sua boca sai chama. Na terra não há nada que se lhe compare. Foi feito para não sentir medo. Enfrenta até os mais arrogantes e é o rei de todas as feras. Se quiser saber mais sobre sua descrição, busque o capítulo 41 do livro de Jó. Então, sabemos que não poderíamos nem sequer vê-lo porque desmaiaríamos. Como será derrotado esse Leviatã? Para isso, precisamos ir ao livro de Isaías, capítulo 27, versículo 1. Naquele dia, Deus punirá com sua espada dura, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Este escrito nos leva a perguntar: Deus tem uma espada? A resposta é sim. A espada de Deus é sua própria palavra, como está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, também nos fala de sua palavra como espada. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, Deus, naquele dia, acabará com o Leviatã com apenas sua palavra. Ele não teria nenhuma chance contra seu Criador. Segundo as Santas Escrituras, este tema continua a dar muito o que falar. Uma criatura de tal magnitude poderia existir, e se sim, onde poderia se esconder essa enorme besta? Está escrito que o Leviatã está vivo nas profundezas do mar, no livro dos Salmos, capítulo 104, versículo 26, onde o rei Davi fala sobre o mar. Lá passam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Como dado interessante, a Antártida, o 4º maior continente, também conhecido como o continente gelado, é a superfície com maior terreno jamais pisado pelo ser humano. Suas baixas temperaturas fazem dele um lugar desconhecido, e das poucas coisas que se conhecem, há registros aterrorizantes até hoje desconhecidos, como o caso de Júlia, nome dado a um forte som proveniente da Antártida, em 1º de março de 1999, segundo a NOAA. Para esse som, desconhece-se a origem, mas especula-se que foi causado por um iceberg gigante que se desprendeu e caiu no mar. A seguir, deixarei você ouvir esse som estranho. Deixe nos comentários sua opinião. Aconselho usar fones de ouvido. Sem dúvida, desconhecemos muito da existência. E não é nada descabido pensar que uma criatura colossal além de nossa compreensão possa existir. Além de suas menções na Bíblia, a figura do Leviatã tem paralelos fascinantes em outras culturas e mitologias ao redor do mundo. Na mitologia nórdica, por exemplo, encontramos o Kraken, um monstruoso cefalópode marinho que aterrorizava os navegantes.
Assim como o Leviatã, o Kraken simboliza o poder indomável e caótico dos oceanos. Na mitologia babilônica, Tiamat é uma deusa do mar que representa o caos primordial. Tiamat é frequentemente descrita como um dragão ou serpente marinha, semelhante ao Leviatã. Sua derrota por Marduk, o deus da tempestade, espelha a narrativa bíblica, onde Deus vence o Leviatã no fim dos tempos. Essas conexões mostram que a ideia de um monstro marinho gigantesco e aterrorizante é uma constante em diversas culturas, refletindo medos humanos universais sobre o desconhecido e o indomável poder da natureza. Ao compreender essas figuras mitológicas, podemos obter uma visão mais rica e diversificada sobre o papel do Leviatã na Bíblia e na imaginação humana. Outro caso aterrorizante é o som apelidado de Train. Esse nome foi dado a um som em 5 de março de 1997 pelo Sistema de Vigilância Sônica, segundo a NOAA. Esse som possivelmente vem de uma grande montanha de gelo gigante em contato com o fundo marinho do Mar de Ross, na Antártida. Tem um som parecido com um trem. Escute você mesmo. Esse som foi muito polêmico, pois originou um misterioso ruído detectado no fundo do Oceano Pacífico, conhecido como bloop. Foi captado por hidrofones subaquáticos e registrado várias vezes, não se assemelhando a nada ouvido antes, segundo a NOAA. Não só era um som forte, mas tinha uma característica única, que ficou conhecida como bloop. Especula-se que o bloop foi o som de um terremoto de gelo, um iceberg se quebrando e se desprendendo de uma geleira na Antártida. A seguir, deixarei você ouvir outra parte desse peculiar som. Há muitos outros registros, mas o último é o som apelidado de Slowdown. Em 19 de maio de 1997, recebeu esse nome porque a frequência do som diminui lentamente por cerca de 7 minutos, segundo a NOAA. Esse som é provocado pelo movimento do gelo no fundo marinho da Antártida. Escute a seguir. É incrível pensar que criaturas desconhecidas existam, pois, afinal, conhecemos apenas 5% do volume do oceano, ou seja, 95% do mar é um mistério. Também, quanto às criaturas marinhas, conhecemos apenas 1/3. O que nos resta claro é que Deus derrotará o Leviatã em nosso tempo final, pois, como dito no início, ele é objeto de conversa e debate para muitas pessoas. E você, o que acha disso?
Se gostou deste vídeo, então inscreva-se no canal agora para nunca perder nenhuma história incrível. Seu like é muito importante para nós, pois nos ajuda a alcançar mais pessoas com essas mensagens poderosas. Comente abaixo sua opinião e compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.